Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, quinta-feira, 19 horas, o Eu na Indústria Podcast, sempre recebendo alguém da indústria, da manutenção, de áreas afins. E hoje a gente está aqui com um convidado que vai responder muitas perguntas, que eu estou muito curioso de várias coisas aqui desse assunto. Eu acho que vai ser bem legal para o pessoal também que está escutando. Tem muita gente que é mais o pessoal da indústria, então eu acho que vai ser novidade para muita gente. Então eu estou aqui com o Vitor Freire, ele é militar da aeronáutica, hoje trabalha com manutenção de aeronaves, mas na parte mecânica. Então, primeiramente, obrigado aí pela sua presença, Vitor, bom demais ter você aqui e ter a disponibilidade do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, muito bom, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pô, Vitor, primeira... A pergunta de sempre, assim, a primeira pergunta, né? Como é que você foi parar lá? Como que você chegou até a mecânica de aeronave? Enfim, conta um pouco da sua história aí. Então, eu nunca tive em mente desde pequeno que eu ia ser, né, mantenedor de aeronaves, nem nada do tipo. Uhum. Desde pequeno eu gostei muito de desenhar, fazia desenho à mão livre e foquei mais na parte do realismo, então fotografia e tudo mais. Ah, que massa. E aí, desde pequeno eu falava, eu queria, né, focar na parte de desenho, ou então projetar um jogo, trabalhar na indústria dos jogos, de filmes animados. Uhum. Só que eu comecei a pesquisar e vi que o salário era um pouco baixo, né? Uhum. Assim, para você crescer dentro desse meio é um pouco complicado. Uhum. E aí eu já fiquei um pouco desanimado em relação a isso. E aí quando eu tinha uns 16 anos, isso eu morava no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Lá com os 16 anos eu mudei para Resende, que é interior do Rio. Uhum. E lá tem a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Isso. Uhum. Meu primo, ele entrou para a academia, né? Hoje ele é capitão do Exército. E meu outro primo foi para a Marinha. Então já tinha uma relação aí com o militarismo, né? Uhum. Então também era uma coisa que eu gostava bastante, né? Assim, de ser militar, de exercer a função. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, acho que é uma boa oportunidade de seguir a carreira e vou almejar isso. E aí eu fiz a prova para aeronáutica, para a AFA, né, Academia da Força Aérea. Uhum. Fiz a prova da SpaceX, que é a prova da SpaceX. Você fica 1 ano na SpaceX, que é em Campinas, e depois 4 anos na AMAN, em Resende. Fiz essa prova também. Cheguei a fazer EFON também, que é a Marinha Mercante. E aí eu fui fazendo 2, 3 anos, tentando as provas. Cheguei a passar, mas não cheguei a ser classificado, né? Você pode passar, estar na classificação lá, na numeração. Eu estava em 996, chamaram até 920. Então, não chegou. E aí eu falei, eu preciso de um plano B, porque não dá para eu ficar só tentando aqui, eu preciso de um plano B. Uhum. Qual que é a outra opção? Então, são provas para oficialato, né? E aí eu falei, vou tentar a prova para graduado, né? Para sargento da aeronáutica também, é uma outra opção. E aí no meu último ano da prova, né, para a SpaceX, eu resolvi fazer para EAR, que é a Escola de Especialista de Aeronáutica, para se formar como sargento. E aí tentei a prova da SpaceX, não passei por uma questão, e aí na da EAR eu já passei direto. Legal. Falei, militarismo é o que eu quero fazer e vou seguir. Uhum. Só que quando você faz a prova, você já marca a opção que você quer, né? A especialidade que você quer seguir. Então, dentro lá das especialidades, tem bombeiro, tem metalurgia, estrutura, mexer com a estrutura do avião. E aí eu vi lá o mantenedor de aeronaves, né? Mecânico de aeronaves. E ele era aeronavegante. Então, essa opção me chamou a atenção. Falei, bacana, ficar viajando, né? Fazer missão por aí e tudo mais. E aí eu marquei a opção, passei lá na escola. Que na época você era solteiro para pensar dessa forma, né? Fica viajando e tal. Exatamente. E aí eu marquei essa opção, passei na prova, fui para a EAR, me formei. Lá dentro a gente estuda, né? Dentro da área que a gente vai atuar, nas aeronaves que a gente vai trabalhar. Lá tem como se fosse um curso técnico de mecânica. Isso. Para aeronave. Isso, um curso geral sobre as aeronaves militares. Então a gente sai sabendo pelo menos o básico, né?
E é muita coisa, não é pouca coisa não. Imagino. É muito estudo. E aí, depois que eu me formei, quando a gente se forma no meio militar, existe uma classificação de turma. Então, existe a classificação geral da turma inteira, de todas as especialidades. E dentro dessa classificação é por antiguidade. Então, eu sou mais antigo do que um, ou sou mais moderno do que outro. Então, ele tem mais vantagem ou menos vantagem, digamos assim, em relação a tirar serviço, em relação à antiguidade mesmo, de posto. E aí, nessa classificação, tem a classificação individual de cada especialidade. Então, dentro dos mecânicos de avião, né, uma turma de 52, se eu não me engano, eu fiquei com 45. Então, minha classificação não foi tão boa, né? E aí, dentro dessa classificação, na hora que saíram as vagas, porque as vagas saem, assim, na semana da escolha de vagas, e aí saíram as vagas para o Brasil inteiro. Foi uma vaga para o Rio de Janeiro, foram algumas vagas para Lagoa Santa e outras vagas espalhadas para o Brasil inteiro. Eu sei que foi o primeiro escolheu, o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Até chegar na minha posição. Na minha posição eu só tinha Boa Vista, Manaus e Belém para escolher. Então só norte. E aí eu pensei bem e escolhi Belém. Fui para Belém, fiquei lá 2 anos, trabalhando lá com a parte, né, manutenção dos aviões de lá, porque cada base aérea do Brasil, cada parte de material tem sua aeronave. Então, lá eu trabalhei com as aeronaves de lá, só que aí tinha um rapaz daqui de Lagoa Santa que queria uma troca. Ele queria ir para lá e eu queria vir para cá. Então, nenhuma das 2 unidades ia perder um militar. Então, a gente fez uma solicitação de solicitação particular, né? Por interesse particular. E aí, a aeronáutica achou por bem transferir tanto um quanto o outro. Legal. E aí, ele foi para Belém e eu vim para cá. Então, eu cheguei aqui em 2019. E aí, final de 2019, e comecei a trabalhar aqui com as aeronaves daqui mesmo. Aí estou até hoje aí. Muito bom, muito massa. Eu queria, antes de entrar em detalhes mais técnicos de aeronave, assim, porque, como eu falei, eu venho da indústria, nunca trabalhei com aeronave, e o nosso público é mais de indústria, então quem está nos assistindo é mais da indústria. E a gente vê manutenção de aeronave como um supra-sumo, assim. Só para dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente assume um risco de parada de produção por um motivo ou por outro. Junto com a operação, tem um produto que precisa entregar para o cliente, tal, existe o risco, já foi mapeado, existe o risco de quebra. Mas, cara, vamos junto, rodar até amanhã, porque essas horas a gente já entrega e dá manutenção amanhã, e não hoje, etc. Não existe isso na indústria aeronáutica, né? Você não vai decolar um avião com risco de queda do avião. Com certeza não. Então, assim, a primeira coisa é como que é feito isso, assim? O controle, geralmente, o controle das manutenções, é por hora, não sei se existe quilômetro rodado de avião, é por tempo calendário, semanal, mensal, anual. Como é que é feito o controle da manutenção dos componentes do avião? Então, é por hora de voo. Hora de voo. Isso. Por hora de voo, a gente tem as manutenções específicas, e são várias, né? Tem manutenções mais rigorosas, outras manutenções que são mais tranquilas de serem realizadas, mais básicas, né? E outras que tratam de desmontagem completa da aeronave e remontagem, para averiguar se tem trinca e tudo mais. E nesse caso, realmente não tem como passar pano em nada. É uma coisa bem rigorosa mesmo. E em relação aos prazos, tem os prazos que são específicos e a gente vai cumprir esses prazos. No caso de material que esteja faltando... Você fala prazo de hora rodada. Prazo para entregar a aeronave. Ah, tá. Para a aeronave estar pronta. Tá. Mas nesse sentido, a aeronave é por hora, né? Por hora de voo, tempo de voo. Então, ela já voou tantas horas. Ela tem que parar para realizar a manutenção. Então, dentro daquele período específico, existe uma manutenção. Então, vamos botar aí, 200 horas de voo, para fazer uma manutenção. 200 horas de voo, para fazer uma manutenção. Chegou em 600 horas de voo, é uma outra manutenção mais aprimorada. E cada equipamento também tem sua hora de voo específica. Então, a aeronave pode estar dentro do previsto, porém, o equipamento dela já passou do prazo.
já passou das horas de voo, então também tem que realizar aquela manutenção naquele equipamento. Senão, dependendo do qual equipamento também a gente chama de cruz vermelha, não voa. Então, Você fala um equipamento que está dentro da aeronave? dentro da aeronave. Tipo? Exemplo, deixa eu ver aqui um altímetro, por exemplo. Mas ele é um componente da aeronave. Da aeronave. Mas as manutenções são diferenciadas. Algumas manutenções são em relação à corrosão, por exemplo. Então, são uma manutenção de corrosão. A gente vai avaliar especificamente alguns pontos da aeronave que pode gerar essa corrosão. Seja cabo de comando, ou então roldanas da aeronave. Então, em relação ao equipamento em si, existe uma manutenção específica dentro dessa aeronave. Por isso que, além dessa manutenção que a gente observa tudo, também existem manutenções menores dentro de horas de voo. Entendi. A sua separação é como se você falasse assim, ó, eu vou dar manutenção na aeronave, ela está aqui, ou vou dar manutenção em um componente que eu tiro ele, dou manutenção nele e volto com ele de novo. Seria isso? Exatamente. Tá. Existe também a manutenção geral, que a gente também faz essa avaliação também do equipamento, e existe o controle do equipamento em si, isso, que é muito importante. Entendi. Essa periodicidade por hora rodada, ela é bastante comum para controle de manutenção de equipamentos rodantes, caminhão, carreta e tudo mais, linha amarela. Isso para a gente é mais comum. A questão de tirar o componente da manutenção nele e voltar é bastante incomum para a indústria. A gente geralmente troca o componente, substitui um pelo outro. A gente tem como cliente, a gente tem um software de manutenção, né, de gerenciamento de manutenção de qualquer ativo, né? E temos como cliente a LATAM Airlines. Então, eu e meu sócio uma vez fomos lá em São Carlos, nos hangares lá, e é muito legal, assim, é impressionante porque tira o componente e trata toda a manutenção do componente lá dentro, né? Então tem tratamento térmico, tem usinagem, tem ajustagem, tem testes variados, né? Vários laboratórios de teste, ensaio não destrutivo. Pô, eu achei sensacional, assim, tipo 8 hangares gigantescos, que outra coisa também que é totalmente diferente da indústria, você senta lá no chão e pode almoçar lá no chão, que é totalmente limpo, né? Na indústria nem sempre. Tá, e aí assim, essas manutenções de 200 horas, 400, 600, etc., vocês seguem à risca o manual ou isso foi se adaptando com o tempo ou vocês usam tipo estudo de confiabilidade, RCM, sei lá, FIMEA, alguma coisa? Como é que é feito isso? Como é que, não digo seguir o que está lá, não. Eu digo o que está lá, né? Como que essas 200 horas, quando chegou para você seguir aquele procedimento, de onde que veio isso? Então, em primeiro lugar, a gente segue rigorosamente, né? Então, as manutenções previstas. Que é no manual. Que é do manual. Certo. Então, esse manual já veio escrito, né? Por determinações da administração, da engenharia também, que observa o avião. Então, a engenharia determina que é importante avaliar tal parte do avião, tal peça do avião. Além disso, do manual em si, a gente chama de TO, né? Existe também os boletins que a gente precisa cumprir, que são adicionais da manutenção em cima desses manuais que a gente já tem o previsto de cumprir. Além disso, foi observado que era necessário fazer uma avaliação mais rigorosa em tal determinada parte que nessa manutenção não havia sido incrementada. Que geralmente vem da engenharia? Isso, também. A engenharia também faz muito esse controle. Né? A parte do controle também, a inspetoria técnica também é muito responsável por isso, por avaliar, porque ela está diretamente relacionada ao avião. Então, nós trabalhamos no avião, passa por todos nós da manutenção, também passa pela inspetoria. A inspetoria é o aval final da aeronave para ver se está tudo correto, se está tudo ok. Então, legal. São pessoas com uma vasta experiência que também fazem esse controle e veem a necessidade de ter um boletim a mais para ser cumprido. Legal. É a detecção de possíveis falhas que ainda não foram. Legal, show de bola. E aí, conversando com algumas pessoas da indústria aeronáutica, eu já
eles já falaram de redundância na manutenção, né? De tipo, uma pessoa fez, outra vai lá e confere, tipo um inspetor que você está falando. Como é que funciona isso, assim? Supondo, tá? Vai ter algum rolamento lá que você precisa trocar, certo? Sim. Tá bom, você foi responsável, você troca esse rolamento. Existe outra pessoa que vai lá depois? Como é que funciona isso? Como é que é o... Você entendeu a pergunta? Entendi. Com certeza. No caso, por exemplo, eu vou fazer uma manutenção em determinado equipamento da aeronave. Tá. Faço uma troca de rolamento, como você mencionou. Tá. Dentro da nossa seção, nós somos mantenedores. Então, todos nós trabalhamos diretamente com o avião. Nós fazemos a manutenção do avião. Certo. Então, nunca é somente uma pessoa. São mais de uma. Então, 2, 3, enfim. Por grupo de avião. Então, eu realizei aquela troca do equipamento. Outra pessoa que está comigo trabalhando no avião também vai conferir como é que foi feita essa troca, essa manutenção, essa regulagem, enfim. Depois que essa manutenção foi realizada... Rapidinho, só para eu entender. Uhum. Você foi com uma ordem de serviço, um papel qualquer, Sim. foi lá e trocou. Sim. Esse cara não estava com você, ele foi lá depois que você trocou. Não, ele estava comigo, ele acompanha comigo o serviço, ele sabe do boletim que eu estou cumprindo, ele sabe do manual que eu estou utilizando para fazer, ele também vai fazer essa conferência. Tá, na prática você executa e ele faz uma conferência ou vocês dois executam? Os dois executam. Ele está fazendo um outro serviço e eu faço um outro. Depois a gente vai e observa tudo que foi feito durante o dia. Ah, então, legal, é como se fosse um checklist. Entendi. Você confere o dele, ele confere o seu. Exatamente. Então é justamente para ficar um pouco mais rigoroso essa conferência. E você é uma ordem de serviço mesmo? É uma ordem de serviço. Isso. Tá. Aí ele vem e registra na sua ordem de serviço, você vai e registra na ordem de serviço dele que você fez essa conferência? Não, na verdade existe uma ordem de serviço da aeronave, né? A gente tem lá, hoje em dia, a gente trabalha com um equipamento, um sistema um pouco mais avançado, né? Que a gente tem um checklist da manutenção que a gente está realizando. Então, as tarefas que precisam ser realizadas na aeronave tem virtualmente. Então, no final do dia, a gente pode ir lá e ticar tudo que foi feito. Beleza. E todos têm acesso a isso. Tá bom. Então, eu realizei aquela manutenção, ele visualizou para ver se estava tudo ok, só não precisa de checklist na hora para checar. Né? Assim, quando ele entra com o usuário dele e vê que visualizou, isso já é registrado e já tem o... Isso. Quando eu dei o ok lá no sistema, a chefia já está ciente, os inspetores já estão cientes da realização do serviço. Porém, não foi realizado o serviço com a inspeção do inspetor. Tá, não, ainda não estou no inspetor, não. Minha pergunta é assim, tem o Vitor e o João. O Vitor está executando, o João está executando. É ordem de serviço diferentes. Aí depois o João vem aqui e confere, o Vitor vem aqui e confere. Isso. Tá bom, aí eu pergunto assim, Vitor, o João conferiu? Conferiu. Me prova isso. Estou auditando, me prova isso. Qual que foi o registro que o João foi lá e... Ou ele é registrado como executante dessa ordem de serviço também? Não, o executante, por exemplo, eu executei o serviço, ele só foi como observador para conferir o meu serviço. Questão de segurança minha de ter mais um conferindo. Tá. Entendeu? Então, somente nesse sentido mesmo. Beleza. Então, eu fui o realizador do serviço, só cheguei para ele e falei, pode conferir, por favor, para ver se está tudo ok, se tem alguma observação. Ele observa, questão de segurança individual. Tá. Então, ele observou, está tudo ok. O serviço foi realizado, porém, precisa passar pela inspetoria ainda. Tá. E aí eu vou chamar o inspetor para falar, olha, eu realizei esse serviço, esse e esse. E ele vai no serviço que eu realizei e observa cada um. E aí é um olhar mais crítico, um olhar de mais experiência de tudo que ele já vivenciou, que ele pode falar, olha, faz melhor desse jeito ou do outro, realizando essas observações dentro do manual do que está previsto. Tá. E geralmente é uma inspeção sensitiva, né? Usando sentidos humanos ali, visão, tal, ele vai ver. Porque, por exemplo, vou à troca de um rolamento. Se você calibrou com a folga correta ou não, isso não vai ter como saber. Sim. Então é mais uma inspeção assim de... coloca para rodar aí, não tem ruído normal, tal, tá temperatura ok, não sei o que, tipo isso, né? Sim, no caso do rolamento, a gente sempre observa o material que a gente está instalando de ter a ficha verde. Então ele está ok, ele foi inspecionado anteriormente, ele está ok para ser instalado na aeronave. Ele está em condições de ser instalado. Você falou o rolamento? Isso. A peça. Massa. Cada material que nós vamos instalar na aeronave, eles têm uma ficha verde, precisam ter essa ficha verde. De estar ok. Passou por uma inspeção em uma outra seção, uma seção que avalia especificamente esse material, e esse material foi avaliado com instrumentos, com pressão, torque, o que for preciso,
e aí foi avaliado que ele está em condições de ser instalado na aeronave. Quando a gente vai pegar, por exemplo, um rolamento, a gente só observa se o rolamento está realizando o movimento que ele precisa realizar e instala na Se não aeronave. está arranhado, Se não está arranhado ou saindo folga. alguma coisa, exatamente. E esse pessoal é de qual área? Como que chama essa área que inspeciona os componentes? Os componentes, existe uma seção que é existe a metrologia, que trabalha diretamente com a parte de equipamentos de medição. E aí eu não sei dizer se são eles que realizam essa avaliação desses equipamentos também. Vou te perguntar diferente então. Existe um planejamento, um PCM, planejamento, programação, controle da manutenção dentro? Dos equipamentos? Não, eu digo um setor dentro da manutenção, um subsetor dentro da manutenção chamado PCM, que tem os planejadores de manutenção que vão... Tem, com certeza tem. Que é o que vai te entregar a ordem de serviço. Sim, existe um planejamento geral em relação, basicamente, a quais aeronaves vão sair, né? Quais aeronaves vão entrar para a gente em relação de inspeção, as matrículas das aeronaves que estão entrando, os prazos que precisam ser realizados, qual manutenção vai ser realizada naquele avião. Então, tudo isso o planejamento faz em relação às aeronaves que vão entrar para a unidade e qual o prazo que elas devem sair também para ser entregues para as outras unidades. No caso do parque, a gente realiza, no caso, na minha seção, a gente realiza a inspeção e manutenção das aeronaves para serem entregues para as outras unidades. Então, existem as nossas aeronaves aqui, operacionais daqui, mas a gente também faz a inspeção das outras aeronaves de outras unidades, porque a gente serve as outras unidades, e envia para elas já com a aeronave totalmente zerada, pronta para seguir horas de voo por aí. Legal. E aí é o planejador, né? O planejamento ali que te entrega a ordem de serviço mesmo para executar, né? A ordem de serviço a gente tem acesso justamente na biblioteca. Biblioteca da região onde a gente trabalha, na área onde a gente trabalha. A ferramentaria também possui esses equipamentos, esses manuais, e a gente tem acesso na biblioteca mesmo. Então, além de ter essas TOs, a gente tem também os boletins lá. Então, tudo isso, assim como o GT também, enfim, existem várias denominações para esses manuais de como a gente deve realizar o serviço. Então, a gente tem isso na biblioteca. Quando a gente precisa realizar um serviço, a manutenção é tal dessa aeronave. Vem lá todo o cartão das realizações da manutenção que eu preciso realizar. E, além disso, tem lá a substituição do flap, por exemplo. Dentro dessa substituição do flap, então eu sei que nesse cartão eu preciso fazer a substituição do flap, porque ele está ruim. Então, eu vou lá na biblioteca, pego esse acervo, né, da TO, que é realizada essa manutenção da troca, e lá vai ficar especificando tudo que eu tenho que realizar passo a passo, assim como qual parafuso eu preciso substituir, tudo direitinho, em relação à nomenclatura, tá tudo lá. Eu quero explorar essa parte também, mas assim, antes ainda, que eu quero entender melhor a dinâmica de como é que isso tudo funciona, porque eu imagino assim, vamos lá, você na sua sessão, tá vindo uma aeronave e já o planejamento, tá vindo a aeronave de não sei onde e vamos dar manutenção de 200 horas dela. Aí, pelo que eu entendi, você pode entrar no sistema, ver qual é essa aeronave, manutenção de 200 horas, está tudo lá. Só que eu imagino que não vai ser só você, vão ter vários outros mecânicos atuando na mesma aeronave. Sim. Quem que faz essa distribuição? Como é que é isso? Como é que é essa organização de, Vitor, você vai fazer essas daqui? É você que chega e pega um pacote? Não, né? Alguém te passa. Né? Não, então, dentro da nossa seção, então, existem várias especialidades. Como a gente se formou na escola, especialidade de estrutura mexe somente com a parte estrutural do avião. A parte de célula mexe com a parte de cabo de comando, a parte de cabine, troca de superfície de comando. A parte hidráulica mexe só com a parte hidráulica do avião. E isso tudo são as especialidades, né? No caso, eu sou de célula. A gente trabalha com cabo de comando, troca de superfície da aeronave, com a parte de... Superfície é carcaça mesmo? A parte de fora? De fora da aeronave a gente mexe também com as superfícies, no caso de as carenagens em si. Também com flap, aileron, leme, a gente mexe tudo, regulagem, tudo a gente mexe nisso. E aí, no caso, quando a gente tem... dentro dessa seção, existe um encarregado, normalmente é o mais antigo, ele determina quem que vai para tal aeronave, qual que vai para, né, os grupos que vão para as aeronaves. E dentro dessas aeronaves, a gente já sabe, chegando nessa aeronave, o cartão que precisa ser cumprido.
qual é a manutenção que vai ser realizada naquela aeronave, com todas as manutenções previstas. E aí, dentro dessas manutenções, a gente vai vendo o que é o passo a passo do avião. Então, a gente primeiro precisa tirar a carenagem, fazer isso, fazer aquilo. E aí, a gente vai realizando, não tem nenhuma determinação pré-disposta para isso. A gente chega na aeronave, mesmo os próprios donos dessas aeronaves já se reorganizam ali justamente para fazer essa manutenção. Não, beleza, agora ficou claro para mim. Agora vamos para as instruções de trabalho. Eu chamo de instrução de trabalho, mas é esse passo a passo mesmo. Sim. Esse detalhamento de qual parafuso usar, qual torque e tal, não sei o que tal, tudo isso veio do manual ou você acha que a engenharia trabalhou muito nisso com o tempo para chegar na qualidade que está hoje? Isso com certeza tem grande parte da engenharia. Isso já foi pré-determinado justamente para ser entregue no manual pronto o que é preciso para a substituição de um item. Então, um parafuso tal, ele tem um tamanho tal, específico. Está lá na TO, a nomenclatura do parafuso. TO é sigla para quê? É a ordem técnica, né? É manual técnico de manutenção. Então, dentro desse manual existe esse parafuso específico. Então, naquele local que eu estou realizando a manutenção, somente esse parafuso vai servir lá. Então, tudo é milimetricamente calculado. Desde o torque que a gente vai utilizar no parafuso. Então, se a gente vai colocar um parafuso lá com uma porca, tem que ter, no mínimo, 3 fios de rosca. Não pode ter muito mais, nem muito menos, senão não está previsto, não está dentro do padrão e não vai sair o avião desse jeito. Nossa, sensacional. Nível de qualidade de execução, assim, fora dos padrões. Exatamente. E ainda na instrução de trabalho, é que eu me perdi um pouco no raciocínio aqui, mas você falou um negócio, eu peguei para que isso era importante também. Você falou que tinha um passo da engenharia. Tá. As aeronaves, eu acredito que tem várias aeronaves que não são tão novas, que são mais antigas, né? E com o tempo... Então, isso também é renovado, assim... A minha pergunta vamos para a sua prática, assim. Você foi lá e deu manutenção numa aeronave e no Leme, por exemplo. Aí chegou outra aeronave idêntica, só que a engenharia já retrabalhou isso e tal, e já no sistema já é um TO diferente. Porém, você já mexeu nesse Leme 200 vezes, então você já tem experiência para isso tudo. Na prática, você usa esse TO assim, arrisca e você vai ticando cada um, ou você faz e depois confere para ver se tá ok? Como é que é isso na prática mesmo, sabe? Entendeu minha pergunta? Sim. No caso, nós vamos realizar o que está previsto na TO. Né? Esse caso hipotético de mudar a TO para uma... Eu realizei uma manutenção no Leme, só que agora é diferente. É difícil um pouco disso acontecer. Porém, não inviabiliza o que eu fiz do serviço anterior. O serviço continua sendo ok, continua tendo a segurança de voo prevista, porém, se acontecer de ter uma nova TO, de uma nova previsão de serviço, mudar alguma coisa, também vai estar dentro dos padrões de segurança. Então, caso isso aconteça, nós vamos ser avisados, nós vamos receber esse manual e a gente vai realizar previamente e a gente vai mudar esse esquema de serviço. Então, se eu realizava um torque X na aeronave, só que agora o torque é X vezes 2, porque determinou que era mais seguro assim. Tudo bem, então a gente vai começar a trabalhar dessa maneira agora, como está previsto na ordem técnica que a gente recebeu, que está que é prevista atualmente. E assim, chegou a aeronave, 200 horas e tal, e aí você vai ter a substituição de alguns componentes, o próprio parafuso e porca, assim. Vocês têm um almoxarifado que vocês vão lá e buscam esse material? Temos. Nós temos a parte do suprimento, né? Que nos fornece bastante material que nós precisamos. E se não tiver na unidade, nós sempre recebemos de unidades apoiadoras. Então isso tá. Também... Porque eu ia perguntar assim, por ser aeronáutica, tal, é tudo burocrático, às vezes entra licitação, não sei o que, e se não tiver o componente, você para a manutenção e o avião fica parado?
Vocês fazem muito essa troca, né? Exatamente. De unidades. Nunca ficamos parados, né? A gente está sempre realizando a manutenção o tempo inteiro. Então, se existe uma determinada manutenção na asa, por exemplo, que está esperando um item chegar, existem outras diversas áreas do avião que a gente precisa estar trabalhando para concluir essa manutenção total. Então, nunca vamos ficar parados. A gente vai deixar aquela parte ali esperando um pouquinho o material chegar. Assim que chegar, a gente vai continuar realizando a manutenção onde a gente estava. Tá. E você falou também, assim, só para contextualizar, na indústria, geralmente a gente acaba separando por especialidade pessoas que têm mais facilidade, são melhores tal, na parte de pneumática hidráulica, outro de grandes montagens, que é aquele negócio gigante, outro de mecânica de precisão e assim por diante. Uhum. E você falou que, não, a minha parte é mais essa daqui. E você falou, por exemplo, aí eu posso falar uma besteira porque eu não conheço, tá? Uhum. O leme, por exemplo, o flap e também a carenagem. A carenagem eu entendo que é uma parte bastante mecânica mesmo, de montagem de chapas, etc. Uhum. Agora o flap ali deve ter algum pistão pneumático, alguma coisa do tipo, tem? Existe um motor do flap que a gente trabalha com o compensador, né? Então tem um motorzinho ali dentro, tem a parte hidráulica que é comandada em algumas outras partes do avião, que também são componentes que a gente depende um do outro. Então existe a minha parte de célula, porém dentro dessa minha parte de célula, se tiver alguma outra especialidade que precise me auxiliar, eu vou ter que acionar ele primeiro para ele vir me auxiliar. Olha, aqui já está instalado, você pode fazer a sua instalação. Então é sempre em conjunto. Então acaba que você está na parte de célula, mas a sua parte em si, ela está mais numa disciplina dentro da mecânica também, né? Mais de, sei lá, vamos chutar aqui, chaparia, e na hidráulica eu não mexo. É isso? Exatamente. Existe um controle, assim, uma divisão bem feita dentro da aeronave por especialidade. Por mais que eu possa um dia ir para outra especialidade, né, ser movimentado de acordo com a determinação da chefia, o que for melhor para a manutenção, eu posso realizar o serviço de hidráulica, eu posso realizar o serviço de motor, por exemplo. Né, existe um curso para ser feito? Existe sim, mas apesar de eu ter capacidade de realizar o serviço, essa divisão é feita justamente para não acabar sobrecarregando um e sobrecarregando o outro. Então, nós mexemos com uma parte bem grande da aeronave. Assim como a hidráulica também mexe com uma parte bem grande da aeronave. Então, eles têm a parte deles e nós temos a nossa parte, justamente para não ultrapassar esse limite. E também cada um no seu quadrado ali, cada um na sua especialidade, garante mais, né? É mais confiável que a coisa vai dar certo no final. Assim, quando você... deve existir também um líder de projeto, né? Principalmente nessas grandes manutenções. Desmonta toda a aeronave e monta de novo. Tudo bem, tem um encarregado de cada especialidade e tal, etc. Mas vai ter um geral também, né? Para ligar todos os pontos. Então, nós temos na nossa parte técnica lá, que seria a inspetoria. A inspetoria, ela vai passar de cada especialidade. Então, tem a inspetoria de célula, tem a inspetoria de hidráulica, tem a inspetoria de eletrônica. Então, todas elas vão fazer a conferência de cada item, de cada parte dessa especialidade. Então, terminando essa revisão geral, depois que a manutenção foi toda realizada, a inspetoria de cada unidade passou. Então, existe uma assinatura, tudo é controlado. Então, depois que existiu esse controle de cada parte da inspetoria, o avião está pronto para ser enviado, para ser finalizado, né, no caso. Então, não existe um central geral. Existe cada especialidade com sua inspetoria que faz a liberação da aeronave. Interessante. E você pilota também? Não, não. Faço só a parte de manutenção mesmo. Não teste de voo não, né? Não. Tá. E aí, assim, como é que... Deixa eu fazer um comentário. O teste de voo tinha que ser com os mecânicos, né? Não é? Então, esse teste de voo não tem, né? Teste de voo, como é que eu posso explicar? Depois que a gente realiza todas essas inspeções, o inspetor de cada especialidade passou, deu ok, então beleza, a aeronave está pronta para voo. Só que antes disso, quando a gente já está no finalzinho do avião,
é realizado o teste do motor, em primeiro lugar. Então, é realizado o teste do motor para ver se tem alguma sobrecarga, sobreaquecimento, né, um aquecimento exagerado, enfim. Ou então uma perda de potência. Então, dentro desse controle do teste do motor, foi realizado. Está tudo ok? Beleza, o motor está pronto. Agora só precisa finalizar o avião inteiro para fazer o teste do voo em si. Então, a gente tem teste, depois que finalizou toda a manutenção, teste do motor e teste de voo, que é o primeiro voo da aeronave pós-manutenção. Realizando todo o teste, estando tudo ok, fez o primeiro voo local, tudo ok, beleza, a aeronave está pronta para ser entregue. Tá. O que você julga, assim, dentro da sua especialidade? O que você julga que é mais complicado, assim, mais difícil de se fazer, uma manutenção mais cabulosa, assim? Sempre que chega para você, você fala assim, nossa, essa tem que ter atenção redobrada e tal. Nesse caso, na área da manutenção, é difícil você especificar alguma coisa que seja mais. Eu acredito que toda manutenção mereça atenção, né? É um controle muito, muito grande, é uma preocupação com a segurança de voo constante. Então, realmente a manutenção não é brincadeira, a gente faz uma manutenção pensando em detalhes. Mas assim, em termos de manutenção, se for comparar, acredito que uma manutenção que precise desmontar mais itens da aeronave seja um pouco mais, dedique um pouco mais de atenção ou de preocupação do que uma manutenção mais tranquila de corrosão, por exemplo. Mas não perde a importância, né, e a segurança e a preocupação que tem que ter. Como é que é de corrosão? A de corrosão, existem, por exemplo, o inspetor, novamente, ele passa na aeronave e passa determinando os itens que precisam ser avaliados. Então, na inspeção de corrosão, nós temos a avaliação, né, da manutenção que precisa ser realizada, que é específica. Dentro dessa manutenção de corrosão, tem os cabos de comando que são avaliados, eles podem conter corrosão também. Nesse caso, tendo corrosão, a gente precisa substituir. As roldanas, onde passam os cabos de comando, também podem ter corrosão. Nos parafusos também, que seguram. Então, tudo isso é avaliado. Se tiver qualquer tipo de corrosão, a gente precisa substituir o item completamente. Não é muito corrosão da carenagem, não, né? Não. É mais dos itens mesmo. Controle de tanque de combustível, é tudo muito minucioso mesmo. Entendi. Sensacional, assim. Então, você só atuou na aeronáutica, né? Só em mecânica de avião. Tá bom. Você acha que, por exemplo, se você for para a indústria, você se viraria bem ali na parte de mecânica também? Por ter uma experiência já na parte da manutenção de aeronaves, acredito que não seria tão diferente, né, de estar num ambiente de manutenção. Mas da aeronave em si é bem, bem diferente. Porque o curso da aeronave específica, a aeronave comercial, ela é bem mais digitalizada, então ela tem equipamentos diferentes, então é bem, bem diferente mesmo da aeronave militar, né? Nesse quesito, eu acredito que precisaria realmente uma especialização, fazer um curso da aeronave para estar mais a par ali do... Eu não diria nem aeronave comercial, não. Eu tava falando de indústria mesmo. Isso aí para Vale, por exemplo. Ah, sim. É bem diferente, né? Seria bem diferente. Mas depende de cada um. Os princípios, né? Eu acho que os princípios, eu acho que com, sei lá, uns 2 meses aí, você já ficaria bem familiarizado, né? Eu acho. E assim, vamos colocar uma manutenção nem tão básica, nem tão... um meio termo ali. Quando você... E também uma aeronave aí de médio porte, não faço a mínima ideia do que é isso, mas só para colocar uma média. Quantas pessoas da manutenção entram para dar manutenção nesse avião? Rapaz, bastante gente. Lá por alto, vamos ver. Vamos colocar uma manutenção de 400 horas, seria uma manutenção médio porte, sim? Sim, pode ser. Vamos botar aí, mais ou menos umas 15 a 20 pessoas. Mais ou menos. Tá. Né? Depende muito de qual aeronave. Tempo, mais ou menos? Também depende. Depende de qual manutenção vai ser realizada, mas como você falou de médio porte, também depende do material, se tem material pronto entrega, se tem material que vai demorar um pouco mais ou não. Mas nós podemos colocar aí
3 meses, 4 meses, depende. Então, assim, depende muito da manutenção que vai ser realizada. Tem manutenção que é realizada em menos tempo, mas em média, 3 meses, 4 meses. Nossa. Então você dá manutenção em 4 ou 5 aeronaves por ano. Sim, aproximadamente, porque como são várias equipes, né, isso contando somente uma equipe, como são várias equipes, tem ano que vai muito mais, né? Uhum. Então, em relação à entrega de avião, varia muito. Então, no caso de uma equipe só, pode ser sim essa quantidade, mas como são várias equipes, vai mais do dobro. Tá, eu te perguntei assim, o que você julga mais complicado na sua disciplina, mas agora vamos expandir para a disciplina avião como um todo. Cara, qual que é o componente do avião que assim arrepia? Pô, isso daqui é complicado. Olha, particularmente, isso depende de cada um, mas particularmente eu diria que o motor. Eu acho que é uma parte do avião muito delicada de se lidar. Basicamente a parte que vai movimentar a aeronave. Então, qualquer mínimo detalhe ali é importante, delicado de se lidar. Então, na minha concepção, eu acredito que o motor seja uma parte mais delicada de se lidar. Eu, alguns anos atrás, eu acho que foi em 2019 mesmo, eu prestei um serviço lá, aqui. Mas para os equipamentos de solo, então tem a parte de usinagem, tem todos aqueles galpões lá, hangares, né? E eu vi um componente que para mim é da hélice, mas muito próximo a onde que está a hélice, eu posso estar errado. Mas, cara, eu achei uma engenharia assim, extremamente complexa, extremamente de pêndulo, de mecânica aplicada, né? Não sei se seria isso. E eu achei também interessante, da mesma forma que eu citei a Latam, lá também com vários laboratórios, igual você falou, tinha um de teste de turbina, né? Que quando está testando, você passa perto ali, ensurdecedor, né? E aí esses testes são mais nas manutenções que você tira o componente para dar manutenção e depois volta, né? Isso, depende muito, né? Esse do componente que eu citei pode ter essa avaliação individual do componente, você avalia o componente se precisa ser trocado ou não. Dependendo de qual componente for, a troca é necessária na hora que vence as horas de voo. Tem componente que você precisa somente avaliar se ele realmente ainda está em funcionamento, está regulado e tudo mais. Mas desse do sentido de avaliar da turbina que você falou, a turbina eu cheguei a ver lá no Parque de São Paulo, que tem esse teste. Parque Material Aeronáutico de São Paulo. Aqui nós temos a avaliação da aeronave que a gente trabalha, né? Então, assim que termina a inspeção, como eu falei, a gente faz o teste de motor e aí a gente faz esse teste individual. Mas no caso dos equipamentos, sim, dependendo de qual equipamento for, a gente precisa tirar ele completamente ou não. Cara, muito bom, muito bom. Você tirou o fone para falar? Né? Eu tenho uma dúvida também. Você falou assim muito do motor no singular. Normalmente os aviões que vocês trabalham aqui tem um único motor? No caso, os aviões têm 2 motores, como que... Sim, no caso, o Bandeirante ele tem 2 motores. No caso da aeronave que eu trabalho com o T-27. Então ele é somente um motor. Tem o T-27 e o T-25, que é a linha que a gente está habitualmente acostumado a trabalhar. Então essas 2 aeronaves têm somente um motor. Mas no caso de duas aeronaves, de 2 motores, aliás, é realizado o teste do mesmo jeito. Vai ser realizado o teste de um motor primeiro, depois do outro motor e os 2 simultaneamente. Então, normalmente é controlado em relação a isso. Eu acredito que deve ter uma sincronia entre esses 2 motores muito, muito bem afinada, né? Para funcionar bem, para o negócio voar do jeito certo, né? Com certeza. Como eu falei, né? A parte do motor, para mim, é a parte mais delicada que tem, porque o motor, para ter uma ideia, a hélice, né? A pá da hélice, ela precisa estar regulada.
ela precisa ter um balanceamento nela. Então, é feito esse balanceamento para ver se não tem nenhuma tendência de estar puxando para mais um lado ou outro, porque se tiver em alta rotação essa tendência, a motor vai tremer tudo, pode dar muito problema. Então, existe um controle muito rigoroso em relação a isso. Justamente precisa ter essa regulagem de um motor para outro, para os dois estarem alinhados, tanto no torque quanto no balanceamento delas em si. Uhum. E com relação a prazo, você falou de 3 meses, às vezes 4 meses e tal. Existe uma pressão, às vezes, para cumprir esse prazo ou não? Cara, só sai daqui a aeronave 100%, então não adianta me pressionar. A aeronave sempre vai sair só se tiver 100%. Né? Isso daí é uma regra nossa de controle em relação à segurança de voo que é imprescindível. Uhum. Então, existe sim um prazo. Em relação a isso. Exatamente. Uhum. E existe um prazo sim da aeronave. Vamos colocar aí. Existe um prazo de 3 meses para a aeronave sair. Vamos supor. Só que dentro desse prazo, na manutenção, existiu uma falta de material, uma falta de um equipamento que precisou sair de uma outra unidade e teve um leve atraso em relação ao previsto. Certo. Então, isso é passado para a nossa chefia. A chefia vai avaliar em relação... a chefia na parte do planejamento vai avaliar em relação a isso, estender ou tirar um pouco o prazo, dependendo do que a gente já regulou ali no avião, de como está o andamento da manutenção. Então, tudo isso é conversado, avaliado em relação ao planejamento deles também. Em relação a você mesmo não tem, de repente, uma pressão de o supervisor ali para do seu lado e cruza o braço para nós precisamos liberar isso, não tem muito assim não, né? Normalmente a nossa manutenção a gente realiza sempre dentro do previsto, né? Então, acelerar um pouco a manutenção, vamos embora que está precisando, normalmente eles confiam muito no nosso trabalho e a gente sempre realiza e entrega um trabalho de excelência. Então, não tem muito isso de apressar, até porque apressar um trabalho que lida diretamente com a segurança de voo é um pouco arriscado, né? Essas são, eu vejo como as principais diferenças assim, para a indústria, sabe? A indústria, existe uma pressão, quando a gente nós do setor de manutenção, quando a gente pede para parar um equipamento, pede para produção, cara, é o seguinte, detectamos uma falha, tal, se não parar ele vai quebrar, não sei o que, nós temos que fazer isso, não sei o que, tal. Primeira coisa que ele pergunta é, quanto tempo? E a gente joga com uma margem de segurança justamente porque, assim, 2 horas, passou 2 horas e 5 minutos, estamos atrasados 5 minutos, sabe? Então, essa dinâmica, ela é bem diferente. Cara, bom demais, aprendi um monte de coisa aqui hoje, muito, muito. E muita coisa que eu acho que a gente pode ser melhor na indústria fazendo uma cópia de boas práticas da aeronáutica, que é o que você falou, não tem conversa, né, assim... Não dá para liberar meia boca, ou libera. Então, assim, para a gente ir finalizando aqui, você contou toda a sua história de como que você chegou a mecânica de aeronave. Quem estiver assistindo a gente, às vezes até atua na área industrial, tudo. Quais são os caminhos de hoje? Porque você falou da sua época, os caminhos são os mesmos. Como é que... Cara, eu gostei demais disso, queria também ser mecânico de aeronave e tal. Qual que é o caminho que ele iria hoje? Só antes de você responder também, fazer um comentário. A gente já conversou com isso, eu conversei com o Vitor sobre isso, e ele falou que na época dele ele não tinha achado nada que falava de fato como que era o trabalho, como que desenvolvia. Então acho que é uma oportunidade muito bacana, né, do pessoal que tem interesse talvez em vir prestar esse concurso para chegar num cargo desse, ocupar uma função dessa, saber de fato o que rola ali dentro, como que funciona. Porque acaba que muita coisa, eu acredito que você aprendeu aí na surpresa, né? Vivendo dia a dia. Então, acho que é bacana a gente mostrar para o pessoal o tanto de coisa que dá para fazer dentro da manutenção. A manutenção é uma área muito grande, né? Com certeza. Nesse caso, realmente como pode ter várias pessoas querendo entrar nessa área, realmente assim como eu, não saber de tudo como funciona, né? Não ter essa informação. Então, espero estar passando de uma forma que possa ser mais clara como funciona dentro da aeronáutica, né? Mas para quem quer ingressar, o caminho é o concurso, né? da EAR.
existe o edital... EAR? EEAR. EAR, isso, Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ok. Então, a pessoa vai prestar esse concurso e ensino fundamental, né? Vai realizar o concurso e realizando esse concurso, passando dentro dessa classificação, foi classificado, passou, vai ser realizado um teste físico e psicológico e médico também, para ver se a pessoa tem condições de estar lá dentro, psicológicas, condições de saúde e condições físicas, né? Existe a corrida, existe flexão abdominal para ser realizada, para ela conseguir ingressar. Passando também nessa parte física, ela vai ficar 2 anos em Guaratinguetá, em formação. Então, em regime de internato. É de segunda a sexta, só sai final de semana. Esse final de semana é livre, mas de segunda a sexta é lá, estudando tanto a parte da especialidade que ela vai realizar, né? Porque no concurso ela já coloca lá no concurso qual a especialidade que ela vai querer. Então, ela já entra com a especialidade, né, alinhada. E lá dentro ela tem instruções militares, ela tem uma formação militar e tem uma formação também técnica da especialidade que ela vai realizar. Só que quando ela entra, ela fica em processo de quarentena, que ela não pode sair durante esses 40 dias, que ela está em adaptação. Então, é a parte militar mesmo ali, né? E aí depois ela começa a ter o contato realmente com a especialidade. E é a única forma pelo EAR? EAR. No caso, no meu caso, é a EAR, né? Eu sou de carreira, mas existe o temporário também. Existe também a pessoa que já tem uma formação técnica específica. Então, eletrônica e elétrica, se eu não me engano, já tem uma formação específica e entra por um outro concurso, né? Que se chama EAGS. Se não me engano, é Estágio de Adaptação de Graduação de Sargento, se não me engano. E tem a mesma formação em Guaratinguetá, só que em menos tempo, em 1 ano. Se eu não me engano, agora atualizou para 1 ano, antigamente era 6 meses. E aí existe esse meio também, que aí só que vai trabalhar com especialidades específicas, né? Elétrica e eletrônica. No caso de mecânico de aeronave, é somente pela EAR. Entendeu? E aí existe também o temporário, que é a pessoa que realiza um concurso por fora, já tem uma capacidade técnica, já trabalhou com a manutenção de aeronaves e faz um concurso por fora para entrar como temporário. Aí tem um período lá, se eu não me engano, de 7 anos, 7, 8 anos para trabalhar dentro da aeronáutica. Que é eventualmente a aeronáutica que vai abrir um edital para isso, quando necessário. Tudo, né? Exatamente. E assim, vem crescendo o número de aviões para sempre ter a demanda ou só quando aposenta o pessoal que entra novas demandas de pessoal, de mão de obra? Como é que é isso? Todo ano tem? Todo ano tem uma distribuição de militares pelo Brasil inteiro. Então, dependendo de como é a distribuição, às vezes chega mais ou menos na unidade, mas sempre tem gente chegando. Que também pode relocar para outros, né, para outros setores, tudo. Com certeza, existe a parte de relocar para os outros setores, existe também transferência entre unidades, né? Depende muito de como vai ser essa distribuição. Às vezes a distribuição é feita do que é melhor para a Força Aérea, mas dentro da unidade às vezes já tem um militar lá que já está um período lá e pede por interesse particular para outra unidade, ou quer ser movimentado para outra unidade, existe essa troca também, então existe essas movimentações. Legal. Eu tenho uma outra pergunta, que você falou de aposentar e tal. Como que os aviões se aposentam? Então, se é que eles se aposentam. Existe uma avaliação técnica específica de como está sendo a vida útil desse avião. Então, todas essas manutenções também são avaliadas como está sendo essa questão do avião em si, né? Como eu falei, existe um período maior de tempo de voo em que vai ser realizada uma manutenção maior. Então, essa manutenção maior, outras peças são substituídas, peças maiores, componentes maiores são substituídos para gerar mais vida útil ao avião. Mas dependendo de como está sendo essa avaliação e observar o avião pela inspetoria, pelos técnicos mais superiores, observar o avião e falar, olha, esse avião realmente já deu o tempo dele, né? E aí dependendo da situação, não rola mais de ter tempo de voo para ele. A gente teve um episódio aqui com o pessoal do metrô, né, de BH,
E era Vitor também, né? Vitor também. E Um abraço pro Vitor. o Vitor falou que tem um dos metrôs lá, tem alguns que rodam desde a década de 80, se eu não me engano, né? Até antes. Desde a década de 70. E nessa questão dos aviões, assim, eu sei que avião tem uma longevidade muito maior do que quando a gente compara com a nossa realidade, que é um carro, é coisa do nosso dia a dia. E o quão grande pode ser essa vida útil de um avião? Isso depende muito da avaliação da inspetoria. Eu, em si, não tenho capacidade de te informar, né, qual é a determinação de quanto tempo o avião vai permanecer. O que nós sabemos é que o avião está sempre realizando essas manutenções com troca de substituições para estender a vida útil dele e continuar. Ele está sendo avaliado, está sendo rigorosamente sofrendo uma avaliação para ver que ele tem condições dentro da segurança de voo de continuar na operação. Né? Existe também vários processos aí nesse meio termo de modernização das aeronaves. E esse processo de modernização é justamente trazer para a aeronave que eventualmente possa ter um período um pouco mais antigo, uma cara mais nova. Além de visualmente, através da pintura, enfim, também nos componentes em si. Então, por exemplo, uma aeronave que era muito... que tinha equipamentos, né? Que às não vezes eram sai digitais. até de linha, né? O componente às vezes não existe mais, né? Sai de linha, tem que... até sei lá, um GPS da vida, alguma coisa nesse sentido mais tecnológico. Exatamente. Por exemplo, equipamentos que eram analógicos, hoje em dia são digitais. Então, essa substituição, ela acontece, esse processo de modernização acontece também nas aeronaves, justamente para estender esse tempo de vida útil, mas sempre dentro da segurança de voo. Nunca vai acontecer de ter uma aeronave antiga a ponto de não ter mais condições de voar e a gente colocar para frente, não existe isso. Mas vamos lá, deixa eu ajudar a pergunta do Eric. Mas pega qual aeronave que você, mais antiga aí, que você deu manutenção? De quando é, você sabe? Rapaz, de que ano? Ou de que década? Informar. Década de 90, de 80, Não sei informar. Geralmente sabe que o T-25 é uma aeronave bem antiga, assim, que existiu uma história, né, já há um tempo aí, mas precisar de quanto tempo, não sei informar. Mas sofreu também essas modificações de equipamentos e tudo mais. Tem componente, isso acontece na indústria também, tem componente que não existe mais. Então você tem que trocar a tecnologia, ser obrigado a trocar, só que não tem mais. E outras que não vale a pena, né? A gente tinha um problema numa das empresas que a gente trabalhou, que era aquele fusível NH, que era um por fase. Queimava uma fase, o motor trifásico continuava funcionando em duas fases, queimava o motor. Então a gente arrancou aquilo tudo, colocou disjuntor motor, onde faltou uma fase, desarma e protege o motor também. Mas show de bola! Mas muito bom, mano, muito bom. Foi a mesma coisa do Vitor aí no metrô, né? Quando vem alguém que não é da nossa área, a gente do lado de cá é um aluno e tanto, aprende muita coisa. Vitor, obrigado pela presença, pela disponibilidade de vir aqui, muito bom, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo trabalho da aeronáutica, né? Que a gente tá fora, não vê e tá querendo ou não, assim, sinceramente, é igual plano de saúde. A gente torce para não precisar. Mas que bom que vocês estão aqui, sabe? É isso aí. Não, na loucura que o mundo está hoje, nossa, é aí que a gente lembra, né? Mas, enfim, é isso aí. Tomara que seja o plano de saúde que a gente não usa. Muito obrigado pela oportunidade, gentilmão. Espero que possa estar esclarecendo algumas coisas. Tentei passar aqui de uma forma bem prática, bem básica, né? Não muito técnica, para ser bem claro e que as pessoas possam entender mais ou menos como funciona e ter uma visão um pouco mais de dentro, né? De como funciona e talvez até querer se interessar mais pela manutenção. Isso, show. E foram respostas bem diretas ao ponto mesmo. Você falou uma frase, acho que agora não vou lembrar de cabeça, mas você falou assim, a manutenção tem que ser uma coisa levada a sério. Mas podia a gente pintar essa frase aqui, né? Tatuar essa frase, mas é isso. Pessoal, deixa o like aí, né? Se você veio até aqui no vídeo, isso aí. Qual que é o nome do avião que você falou? T27. T27. Você vai comentar aqui embaixo, T27.
Só quem chegou nesse momento do vídeo, comenta o T27 aqui embaixo. A voz vem do além, mas é do Eric que tá sempre aqui. Às vezes tá eu, às vezes tá o irmão, mas o Eric está sempre aqui, em todas, né? Então, é isso aí, T27. Gostei do... Pode colocar um hashtag na frente ou não, da forma que quiser, T27. Então, valeu, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado, hein?